Olá, tudo bem? Eu me chamo Lavínia e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer a aula 7 da sequência, né, da playlist que eu tô fazendo, que é sobre aulas de tecnologia de genética e molecular, enfim, uma coisa básica, e eu tô aqui passando conhecimento daquilo que eu aprendi na faculdade. E ao mesmo tempo o que eu aprendi na faculdade, mas também tô aqui não para dar uma aula em si, por mais que eu coloquei aula 7. O objetivo, na verdade, é eu e você, nós estudarmos junto e aprendermos juntos também. Então aqui é mais tipo uma revisão para mim e ao mesmo tempo tentar aprender a ensinar para as outras pessoas, né? Como você que está vendo o meu canal e está assistindo as minhas aulas, né? Entre aspas. Mas o objetivo é isso, sabe? É um treinamento profissional e que eu tô tentando melhorar cada dia mais e tudo bem. Então eu espero que você esteja comigo nessa jornada e que seja muito bom e que possamos crescermos juntos. Enquanto eu tento passar conhecimento para vocês, vocês tentam me apoiar aí, entendeu? Então, esse é o objetivo das minhas lives e também das minhas aulas. E hoje, por curiosidade, quem tiver curiosidade, e só também para entender para vocês, né? Hoje eu tô gravando pelo celular e não pelo computador e o celular ao mesmo tempo. Hoje eu abaixei um aplicativo onde tem essa telinha que vocês conseguem me ver e ao mesmo tempo dá para gravar a tela do celular. Então, assim, hoje eu não vou ter o hábito de ficar apertando o teclado no computador, que seria mais fácil escrever e tudo mais. É aquela coisa toda de facilidade. Então, eu espero que tenha um pouco de paciência comigo nessa questão de que eu tô usando o celular agora. Eu preparei uma aula, né, 7, que é sobre extração do DNA, certo? Só que se eu quiser acrescentar mais coisas que não tá no slide, eu vou precisar usar outra ferramenta através do celular e talvez, não sei o que pode ocorrer durante essas aulas e durante agora desse vídeo. E qualquer coisa, tiver algum problema assim, tenha paciência, por favor. É que eu tenho usando o celular nesse momento, então por conta da qualidade também do vídeo, consegue me ver melhor. E é isso. Então, por isso. E eu acho que é bem melhor. Então eu espero que me apoiem, por favor. E estamos juntos, como diz a minha coordenadora, né? Ela tem esse dilema de falar, a minha coordenadora da faculdade, da biomedicina, né? Que ela fala, tamo juntos, tamo juntos. Então vamos lá, tamo juntos. E assim, eu tô com meu caderno, lembro disso, pelo amor de Deus. E a gente vai continuar aqui. Então, bora lá. Aula 7. Extração do DNA, pontos importantes e etapas do processo. Beleza. Vou dar aqui a sequência. Aqui a gente vai ter pontos importantes. O primeiro ponto importante que a gente pode notar aqui, vou ter que mover, porque eu não consigo ler, porque eu tô me vendo enquanto eu tô dando aula. Tá tudo bem, entre aspas, dando aula. Tô aprendendo a dar aula. Beleza, continuando. Pontos importantes como a obtenção a partir de qualquer tecido ou amostra com células. 2. Diversidade de protocolos comerciais e caseiros disponíveis. 3. A escolha do protocolo depende da pureza e o tipo de amostra. E o 4 etapa aqui, o 4 ponto importante é a aplicabilidade do PCR, sequenciamento e clonagem gênica, certo? Então, dando continuidade,
As primeiras observações históricas foi através do Friedrich Miescher, de 1869, desculpa pela pronúncia, juro. Primeiro isolamento de DNA foi a partir de leucócitos do pus, que utilizou lise celular com a solução alcalina e precipitação do material nuclear com a solução salina. O nome original era nucleína, posteriormente identificado como DNA. Bom, agora entendendo isso, eu vou pelas minhas anotações, certo? Porque aqui a gente vai falar sobre as etapas da extração do DNA, porque esse é o nome da aula. E a gente vai ter várias etapas. Primeiro vai ser a lise da membrana celular, a 2 vai ser a obtenção e o armazenamento de amostras, e o 3 também é a purificação do DNA em solução. E o 4 é a precipitação do DNA em solução também. Mas antes, eu vou falar com as coisas que eu anotei, que é sobre o quê? A obtenção, assim. A obtenção vem a partir de qualquer tecido ou amostra que contenha células. Primeiro, a gente pode utilizar qualquer obtenção biológica, seja como sangue, amostra de sangue, biópsias, esfregaço, como mucosa, fragmentos de tecidos, culturas de células e cultivos microbiológicos, sêmen, cabelo, folhas, insetos, vegetais, frutas, como, por exemplo. E o protocolo de extração, ele tem o objetivo, né, tem a afinidade de propor, tem uma afinidade de protocolo, tem vários, para a realização de tal procedimento, através de kits comerciais ou manuais caseiros. E a escolha do protocolo em si, ele vai depender de vários fatores, né? Como grau de pureza do DNA, a integridade necessária para a aplicação em que o DNA será utilizado como PCR, sequenciamento, clonagem gênica ou etc. Tipo de tecido ou exame será utilizado, que também é igualmente o tipo de DNA diferente. E como a gente viu, que as primeiras observações foi pelo Friedrich Miescher, que foi o primeiro relato sobre isolamento de DNA, data ao ano de 1869, aonde foi realizado por esse cientista a partir de leucócito observado no pus, no caso. Então, o Miescher, enfim, ele quebrou, no caso a gente não fala quebrou, a gente fala lisou estas células com uma solução alcalina e precipitou o material nuclear com a solução salina. E posteriormente, este material nuclear ela é denominado de nucleína, seria conhecido como DNA. Então, assim, a gente vai falar sobre a extração do DNA genômico, as etapas importantes, né? A obtenção, o armazenamento das amostras, vai ter a quebra, a lise da membrana celular, vai ter uma purificação do DNA em solução, precipitação do DNA em solução e reidratação ou solubilização do DNA. Certo? Então a gente vai ver aqui que a lise da membrana
celular, que é a primeira etapa, né? É praticamente eu andei aqui, né? Vai ficar um pouco engraçado, mas, por favor, tenha um pouco de paciência. E, novamente, a etapa 1 ele vai ter a obtenção e armazenamento das amostras, como eu acabei de falar. Vai realizar diferentes tipos de amostras conforme o protocolo e o kit usado: sangue, biópsia, mucosa, cabelo, folhas, insetos e assim por diante. O armazenamento adequado é crucial para preservar a inteligência do DNA, exemplo de acondicionamento pós-coleta, né? Tubos de armazenamento com refrigerante, congelamento a menos 20 graus ou menos 80 graus, sempre. Simples. O armazenamento é uma coisa importantíssima numa relação de extração de DNA. Análise da membrana celular. Bom, voltando aqui, só por causa do meu caderno, eu tô tentando olhar aqui e olhar pro meu caderno, mas tudo bem. Continua. E assim vai. A obtenção e o armazenamento das amostras. É importante a obtenção é que diferentes tipos de materiais, dependendo do kit, né, como eu falei, o protocolo utilizado para obtenção do material genético. Já o armazenamento, ele é um acondicionamento adequado após a coleta do material. É essencial para preservar a integridade das amostras. Agora sim. Etapa 2. A etapa 2, ele vai falar sobre a lise da membrana celular, que ela consiste no rompimento das membranas celulares e, consequentemente, exteriorização do material genético, aonde o rompimento das membranas celulares geralmente é realizado por meio de soluções específicas, além da utilização de soluções como que eu vou dizer? Detergentes. Só que esse detergente pode ser um SDS ou um CTAP. E também, ou através de um tampão de lise, uma estabilização do pH da reação em si, certo? E aqui no slide ele vai falar praticamente o que eu acabei de falar. Porque a terceira etapa é a purificação do DNA. Bom, a purificação do DNA, ele está relacionado com a remoção. Vai remover tudo de outros componentes celulares, além dos possíveis contaminantes do DNA presentes na solução, que são resquícios de membranas celulares e RNA, proteínas e etc. Então será adicionado substâncias permitindo heterogeneidade da solução. Por exemplo, solventes orgânicos que tem a ver com a extração caseira, soluções específicas presentes nos kits comerciais, né? E DNA, ela vai ficar dissolvido no sobrenadante, quem não sabe, porque tem dois tipos, né? Sobrenadante, subentende, né? Quando a gente fala sobre sobrenadante, é a mesma coisa que a gente imagina um tubo, esse tubo, ele tem o líquido ali, enfim,
E esse líquido, né, no caso, se chama sobrenadante. A gente não fala líquido, a gente fala sobrenadante na hora do realização de... Quando a gente está trabalhando no laboratório em determinado reagente que a gente estiver trabalhando ali no laboratório. Eu espero que tenha sido explicativo isso. Mas enfim, aí o DNA ela vai ficar dissolvido no sobrenadante em apenas uma das fases após a centrifugação. Então, entendendo isso, a precipitação do DNA em solução. Para assegurar a máxima pureza do material genético, é utilizado o álcool absoluto gelado, 100% no caso, com agregação ou uma precipitação do DNA. E é observado a medusa, que seria igual agregado molecular. Uma medusa, um agregado molecular após a centrifugação, né? No caso seria o pellet, tá? Após a centrifugação será observado um pellet, isso, que vai ser igual um precipitado no fundo do tubo. Então vai ter o líquido. Após a centrifugação vai ter um líquido chamado sobrenadante e no fundo vai ter um sedimento. Entendeu? Esse sedimento é tipo você tomar uma xícara de chá, e você coloca muito açúcar. Vai ter se você colocar muito açúcar, o que acontece? Vai ter um precipitado lá embaixo. E isso significa que é um pellet, entendeu? Vai ser a mesma coisa com a extração. Vai ter um sobrenadante e vai ter o pellet. E assim por diante. E assim, a etapa 5, eu vou ter que me mover de novo pra cá. Beleza? Então, entendendo isso, a gente vai ter a etapa, aqui no caso, da reidratação ou solubilização do DNA. Aonde acontece é que a gente vai observar o pellet, no caso, o DNA, ele vai ser preciso ser reidratado por meio da adição do álcool 70% gelado e promover a centrifugação e, posteriormente, a retirada do álcool 70%, aonde vai existir uma secagem, solubilização do DNA, água mirique, ultra pura e o tampão de TI. E assim, o protocolo. E assim a gente termina essa parte de extração, só pra gente entender um pouco melhor tudo isso, porque a gente vai ter um mais aprofundamento dessa aula sobre extração celular, cada etapa direitinho. Então, essa aula foi literalmente só pra ter uma introdução, porque agora a gente vai falar um pouco sobre cada etapa. Isso, mais ou menos. Ó, é bem isso. Aonde o que acontece na extração celular, entendeu? A gente vai entender isso. Então, até a próxima aula. Beijinho, muito obrigada por vir aqui. E é isso.